Que história é essa de que Memphis Depay tem propostas de 2 clubes brasileiros? A informação é de Ekrem Konur, jornalista turco que trabalha no mercado de transferências. Erra muito mais do que acerta. Para falar a verdade, foram poucas as informações que ele publicou sobre o futebol nacional que se confirmaram. Pois bem, segundo ele, 2 clubes brasileiros abriram conversas com Memphis Depay, se fazendo valer do fato de o vínculo dele com o Corinthians se encerrar em junho. Memphis já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Cheguei a contar para vocês que 2 times dos Emirados procuraram recentemente os representantes do Memphis para fazer proposta, não existiram avanços. Também não me parece nem um pouco factível que qualquer clube do Brasil se aventure nessa ideia. Por mais que o Memphis seja muito bom jogador, custo de 6 milhões de reais por mês não é compatível nem para Flamengo, nem para Palmeiras, 2 dos mais ricos clubes da América do Sul. Me parece carta fora do baralho essa possibilidade de o Memphis atuar em outro clube brasileiro que não o Corinthians, me soa absolutamente esquisita. Até porque, se fosse para continuar no Brasil, certamente o Memphis daria preferência ao Timão, onde já tem enorme dedicação e é querido pela grande maioria dos torcedores. A tendência é que o Memphis não tenha um contrato para continuar no Corinthians. A renovação de contrato é avaliada no Timão como algo muito caro e ruim. A tendência é que ele fique até a disputa da Copa do Mundo e depois vai jogar ou no mundo árabe, ou de volta à Europa, ou talvez até na Major League Soccer. Difícil imaginá-lo no Brasil. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que Alan, Corinthians e Flamengo seguem tratativas. Entre Corinthians e Flamengo já existe um acordo de empréstimo até o fim da temporada. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Corinthians vai precisar desembolsar 2,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, o salário dele durante o período de empréstimo 100% bancado pelo Timão. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Já o Corinthians espera anunciar nos próximos dias um acordo de patrocínio definitivo para ter a BYD, a montadora de carros chinesa, que vem namorando esse patrocínio, teve mais uma boa experiência no último final de semana. Para resgatar essa história, a gente precisa voltar ao mês de dezembro. O Corinthians chegou às finais da Copa do Brasil e na oportunidade a BYD assinou um contrato pontual para as 2 partidas decisivas. Coisa funcionou bem, o Corinthians se sagrou campeão e a parceria voltou a ser reeditada agora na decisão da Supercopa do Brasil. Mais uma vez, o Corinthians terminou campeão. Na oportunidade, nesse domingo, a BYD estava em um dos ombros do uniforme alvinegro. A partir daí, expectativa do departamento de marketing do presidente Osmar Stabile é de que o acordo de assinatura de um contrato definitivo aconteça no máximo até o fim do mês de fevereiro. Esse vínculo seria estendido até dezembro desse ano. Importante registrar que há uma outra montadora concorrendo com a BYD pela camisa alvinegra. Nesse momento, o Corinthians tem 6 marcas em seu uniforme e a estimativa é de faturamento de 255 milhões de reais com publicidade na camisa, no calção e no meião. Quero falar agora sobre o Corinthians com 2 reforços garantidos e que já estiveram em camarotes da Neoquímica Arena para assistir a derrota nesse domingo por 1-0 pro Palmeiras. Labiad, meio atacante marroquino de 32 anos de idade, e Angileri, lateral esquerdo que defendia o Corinthians até 31 de dezembro do ano passado, estão contratados. Eles não foram anunciados ainda, isso vai acontecer nas próximas horas. O fato de estarem em camarotes cedidos pelo Corinthians durante a partida contra o Palmeiras só confirma os acertos. Labiad já passou por exames médicos e, como o próprio Dorival Júnior confirmou depois da partida, chega por indicação de Memphis Depay. Dá uma olhada no que disse o Dorival. Não foi um pedido meu, conheço pouco dele, tive algumas informações do Memphis. Apesar de não ter sido minha indicação, vai ter condições de lutar por seu espaço. O Labiad é um meio atacante que já fez bastante sucesso no futebol holandês, por PSV, Utrecht e Ajax, mas que vive um momento de declínio na sua carreira, não joga desde novembro do ano passado, quando defendia uma equipe chinesa. Já Angileri buscava um reajuste salarial, deixou o Corinthians, conversou com vários outros clubes, não chegou às cifras pedidas e acabou recuando e voltando ao time de Parque São Jorge. Só para completar, a derrota do Corinthians para o Palmeiras impediu que o Corinthians se classificasse de maneira antecipada. O time tem 11 pontos e vai precisar de pelo menos um empate contra o São Bernardo na rodada final no ABC Paulista para não correr o risco de eliminação. Corinthians que foi muito mal nos clássicos.
pelo menos no Campeonato Paulista. Derrota por 1-0 para o Palmeiras, empate em 1-1 com o Santos e empate em 1-1 com o São Paulo, em que o Timão consegue o gol do empate nos acréscimos, senão teria perdido também pro tricolor dentro da sua casa. A saideira sobre o Corinthians, José Martínez se reapresentou no último sábado, depois de mais de um mês de atraso, mas se reapresentou machucado. Essa informação foi confirmada pelo técnico Dorival Júnior. Hora de falar sobre o Corinthians com novidade importante. O Timão discute com a PicPay um acordo para a compra dos name rights da Neoquímica Arena. Você sabe, o estádio tem um acordo com a Impera Pharma que garante ao Timão 15 milhões de reais por ano. Desde que assumiu a presidência, o Osmar Stabile trabalha para buscar um novo acordo com um parceiro diferente. O principal alvo era a Caixa. O Corinthians sugeriu ao banco estatal que ficasse com os name rights do estádio por até 20 anos em troca da quitação do financiamento. A verdade é que essa conversa não avançou por conta de todas as burocracias da Caixa. Diante desse cenário, o Stabile trabalha com outras alternativas e a PicPay, banco digital, surgiu como uma opção. As negociações existem, há otimismo no Corinthians. O grande problema é o pagamento da multa rescisória de 70 milhões de reais. PicPay já se comprometeu a pagar um valor bem superior aos 15 milhões de reais por ano que o Corinthians tem com a Impera Pharma. Importante contar ainda que a PicPay se comprometeria a assumir outros acordos comerciais com o Corinthians, eventualmente até ficando com um dos espaços livres no uniforme do Timão. Só para completar, dizer que essa informação foi divulgada nas últimas horas pelo Lauro Jardim. Só para completar, José Martínez enfim reapareceu no Timão. Nesse sábado ele treinou com o restante do elenco, se apresentando com mais de um mês de atraso. A justificativa dele é de que não conseguia sair da Venezuela, seu país, por conta da dificuldade da obtenção de um novo visto de trabalho, além do passaporte. Você vai lembrar, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, havia sido capturado por forças americanas, tornando um caos a vida do cidadão na Venezuela. E você, o que pensa sobre tudo o que eu contei do Timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Yuri Alberto e a possibilidade de uma nova proposta do Fenerbahçe. O clube turco, na semana passada, chegou a oferecer 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A oferta foi prontamente recusada pelo Corinthians. Mas, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe prepara uma última oferta superior aos 18 milhões de euros, ela poderia chegar a 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais, além da cessão de um atleta. E aqui vem a parte importante. Fui dar uma conferida no elenco do Fenerbahçe para entender quais jogadores brasileiros atuam nessa equipe turca. Ederson, goleiro da seleção brasileira, Fred, volante que já defendeu a seleção, além de Talisca, que é torcedor declarado do Timão. Importante registrar que o Ederson é titular absoluto, assim como o Fred e o Talisca. Mas o Talisca tem contrato com o Fenerbahçe somente até julho. E, eventualmente, se o Fenerbahçe facilitasse a saída do Talisca com antecedência, poderia, a partir daí, pintar um baita negócio. Importante, esses 3 nomes que eu estou citando não fizeram parte da publicação do Pedro Ramiro. Ele só conta que o Fenerbahçe promete uma próxima proposta de 25 milhões de euros, além da inclusão de um atleta. O que você pensa sobre esses nomes? Sobre tais possibilidades e quanto você cobraria para vender o Yuri Alberto? O Corinthians tem batido na tecla de que quer, pela parte dele, 22 milhões de euros. Hoje o Corinthians tem direito a apenas 40% do valor de uma futura venda, 10% são do André Cury, seu representante, e outros 50% seguem vinculados ao Zenit. Só para completar sobre o Corinthians, tem informação importante. Timão conseguiu um desconto de superior a 40% para quitar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor final dessa dívida que o Corinthians vai pagar em quase 20 anos é de 678 milhões de reais. A dívida era de 1 bilhão em débitos não previdenciários, mais 200 milhões em débitos previdenciários e outros 15 milhões de FGTS. Importante, esse tipo de acordo, além de diminuir sua dívida, faz com que o Corinthians vá mudando a sua imagem diante do mercado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.